Vamos iniciar a terceira parte em nome do Senhor Jesus. Esta terceira parte terá 14 horas e 44 minutos de duração, divididas em 13 etapas. Esta primeira etapa terá 1 hora e 10 minutos de duração. Como nós falamos na primeira parte, o povo que está dentro da graça de Deus somos nós. O nosso objetivo na nossa passagem por esta terra seriam 3. Primeiro, guerrear contra o diabo. Segundo, purificar a alma para poder voltar para o céu. E terceiro, morrer para pagar aquele pecado, o pecado original. E nós falamos também que isto só seria possível dentro da graça de Deus. Então agora o assunto da terceira parte é a graça de Deus, porém visto com profundidade. A partir de agora os irmãos irão conhecer toda a largura, o comprimento e a profundidade que tem a obra de Deus. Então, irmãos, nós teremos que estar preparados, pois a partir de agora nós passaremos a enxergar coisas as quais antes nós não víamos. Nós iremos falar sobre 7 assuntos diferentes. Primeiro, nós iremos dar uma panorâmica sobre o que é a graça de Deus. Segundo, falaremos sobre a guerra contra o diabo, o qual foi marcada no céu entre nós e o inimigo das nossas almas. Falaremos sobre a guerra individual, a qual cada um de nós temos contra o diabo. E falaremos também sobre a guerra coletiva da igreja contra o inferno. Terceiro, falaremos sobre como é o processo de purificação das nossas almas aqui na terra. Quarto assunto, falaremos sobre a doutrina, porém com muita profundidade. Quinto assunto, falaremos sobre a limpeza na obra de Deus. Sexto assunto, falaremos sobre um grande mistério, não só para nós, como também para os homens, inclusive para os cientistas. Este assunto chama-se a ciência do tempo. E, finalmente, sétimo assunto, nós iremos falar sobre o terceiro objetivo da nossa passagem pela Terra, o qual é morrer para que com a morte deste corpo nós paguemos o nosso pecado original. Muito bem, vamos para o primeiro assunto, o qual será uma panorâmica sobre o que é a obra de Deus. Sempre para que exista algum prazer, é necessário que haja uma necessidade. Então, por exemplo, como nós poderíamos ter o prazer de comer uma pizza se não existisse a fome? Ou de beber alguma bebida se não existisse a sede? O que aconteceria com o homem se Deus fizesse uma obra com ele e tirasse dele todas as necessidades que ele possui? Ele não iria mais precisar de comer, beber, dormir, vida conjugal. Como seria a vida dele? Não teria mais sentido. Por quê? Porque todas as fontes de prazer estariam cortadas. Quando Deus criou os anjos, quando eu falo anjos, somos nós também, o Senhor os criou com 7 tipos de necessidades. Por que 7? Os irmãos sabem que na Bíblia existe um mistério dos 7. E quando nós chegarmos na 5ª parte, nós iremos falar profundamente sobre isso. Mas, nessas alturas, quando Deus criou os anjos, ainda não existia esse mistério. Calhou de ser 7, poderia ter sido 6 ou 8. E quais são essas necessidades que Deus colocou na alma dos anjos? Primeira necessidade, sentir Deus. Os irmãos podem ver que a criatura ela pode ter tudo na vida, mas se ela não tiver Deus, ela tem um vazio dentro dela, e ela não é feliz. Segunda necessidade, paz. Se a pessoa tiver tudo na vida e não tiver paz, não adianta. Terceira necessidade, amor. Amar e ser amado. Se não tiver isso, também não adianta. A pessoa não é feliz. Quarta necessidade, alegria.
Se a pessoa tiver tudo na vida, mas for uma pessoa triste, for uma pessoa deprimida, também não adianta. Ela também não é feliz. Quinta necessidade: prazer. Nós fomos feitos para sentirmos prazer. Já começa quando é criança. Por que a criança gosta de doce? Então, irmãos, essa necessidade que o ser humano tem de sentir prazer de várias formas, foi Deus que colocou. Sexta necessidade: convívio social. Os irmãos já imaginaram se nós fôssemos para o céu e ficasse cada um lá na sua casa eternamente isolado? Por isso que Deus colocou nos anjos, colocou em nós, essa necessidade de nós estarmos sempre juntos. Sétima e última necessidade: atividade. Os irmãos imaginem se nós fôssemos para o céu e ficássemos lá eternamente sentados com os braços cruzados. No céu não existe trabalho, porém existem centenas de atividades prazerosas as quais nós iremos querer fazer. Aqui na Terra, um exemplo de atividade prazerosa. A minha esposa gosta de pintar quadros. Para ela, não é trabalho, é um prazer. Ela se diverte com aquilo. Então, este tipo de atividade tem no céu. Pegamos, por exemplo, esses compositores de música sertaneja. A música é um dom natural que vem na alma da pessoa. Se eles são compositores aqui, é porque no céu eles já foram compositores, só que eles perverteram o dom. Os irmãos já viram aquelas pessoas que ficam na praça pública desenhando? Então eles olham para uma outra pessoa e desenham certinho, com perfeição. Isto é um dom natural que vem na alma da pessoa. Então, irmãos, no céu existem centenas dessas atividades que os anjos têm prazer em fazer. Muito bem. Então o Senhor Deus colocou na alma dos anjos esses 7 tipos de necessidades. Quando Satanás aprontou tudo o que ele fez no céu, ele enxertou na alma daqueles que deram ouvidos a ele a 8ª necessidade, que é o orgulho próprio, a vaidade. Não foi Deus que criou o orgulho próprio, e nós já iremos mostrar na Bíblia agora. Leitura número 70. Romanos 8, verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Os irmãos já ouviram falar de um câncer que está na perna da pessoa, vira uma ferida, e aí a pessoa precisa colocar carne em cima da ferida, ou carne de frango, ou carne de boi. Por quê? Porque fazendo assim, o câncer passa a comer aquela carne e deixa a perna em paz. Agora, se a pessoa não colocar nada sobre a ferida, aí o câncer passará a destruir a sua perna. A pessoa não aguentará a dor. Este orgulho próprio, esta vaidade que o diabo enxertou na alma daqueles que deram ouvidos a ele, também é um câncer espiritual, que precisa ser alimentado. Se ele for alimentado, tudo bem. Agora, se ele não for alimentado, ele passa a destruir a alma da pessoa. E qual é o alimento que esse câncer quer? Qual é o alimento que a vaidade quer? É grandeza, é se sentir importante. Muitos querem se sentir importantes através do dinheiro, status. Outros já não ligam para dinheiro, eles querem ser importantes no esporte. Na congregação, muitos querem ter ministério para quê? Para alimentar a sua vaidade, para se sentir importante. O joio, ele também quer dom, mas é para servir a Deus? Não, é para aparecer, para alimentar a sua vaidade. Então, irmãos, nasce 2 nenês. Um vai ser jogador de futebol e o outro vai ser peão de fábrica. Aquele que vai ser jogador de futebol, ele vai ter dinheiro, vai ter fama, vai ser badalado. Ele vai alimentar a sua vaidade. E sendo assim, esse câncer que é a vaidade, vai deixar ele em paz. Agora, o peão de fábrica não. Por quê? Pobre, não tem dinheiro, não irá conseguir alimentar a sua vaidade. Então esse câncer passará a destruir a sua alma. Por quê? Inveja, rancores, maus sentimentos, frustrações.
Então agora, vamos imaginar dois músicos na congregação. Vamos dizer que os dois toquem pistão. Vamos então chegar para um e falar assim para ele: rapaz, como você toca bem. O som do teu instrumento é maravilhoso. A Irmandade está encantada com o som do teu instrumento. Você é o melhor músico que tem aqui. Se ele acreditar e gostar, o que vai acontecer? Ele irá se inchar. No próximo culto, ele vai começar a fazer pose para tocar, vai tocar mais alto que todo mundo, vai passar a achar que todos são inferiores a ele. Agora então, vamos chegar no segundo músico com as mesmas palavras. Mas, se de repente ele falar assim: epa, peraí, mas eu não posso me inchar, o dom é de Deus, e não aceitar, o que irá acontecer? Aquelas palavras irão até manchar ele, mas nada parecido com o outro. Por quê? Porque ele não aceitou. Então, se nós formos comparar o grau de vaidade dos dois, numa escala de 0 a 100, o primeiro ficou lá em 90, 100. O segundo ficou lá com 10, 12, 15. Quer dizer, manchou, mas nada comparável ao outro. Por quê? Porque ele não aceitou. Então, irmãos, olhem o que aconteceu no céu. Todos aqueles que traíram a Deus e gostaram da bajulação do diabo, o grau de vaidade ficou muito elevado. E ao contrário, todos aqueles que foram fiéis a Deus, que não aceitaram a bajulação do diabo, manchou também, mas nada comparável aos outros. Se nós medirmos o grau de vaidade dos traidores nessa escala de 0 a 100, eles vão estar lá em cima, 90 a 100. Agora, os que foram fiéis, manchou também, mas na escala vão estar com 10, 15, 20, 25 no máximo. Por quê? Porque não aceitaram. Então, já começa por aqui. Dentro da congregação tem o trigo e tem o joio. Qual é a diferença que tem entre eles? O trigo, ele é sincero e tem um grau de vaidade baixo. E o joio, ele é falso e o grau de vaidade dele é lá em cima. Está dando para entender o porquê, não é verdade? Muito bem. Vamos imaginar que o irmão João falasse para o irmão Pedro: eu vou te contar um segredo. Você promete que você não conta para ninguém? Aí o irmão Pedro falasse para ele: sim, eu prometo. Mas você dá a tua palavra que você não vai contar para ninguém? Sim, eu dou. Aí então o irmão João confiaria e contaria esse segredo para ele. Passaram-se uns dias. O irmão João soube que ele andou espalhando por aí. Como os irmãos acham que o irmão João iria ficar? Certamente, ele irá ficar bravo. É natural. Irá chamar o irmão Pedro de traidor. Mas o que aconteceria se o irmão Pedro voltasse na casa do irmão João, chorando e de joelhos pedisse perdão? O irmão João teria que perdoar? Lógico que teria. Fazer o quê, né? Agora, se realmente o irmão João perdoar, ele vai ter que colocar uma pedra em cima disso, não vai? Se ele realmente perdoou, ele não vai continuar chamando o irmão Pedro de traidor, está certo? Então, irmãos, olhe o que aconteceu no céu. Uma parte do joio se arrependeu e foi sincera com Deus. Chegaram para o Senhor e falaram assim: Senhor, realmente nós te traímos no coração, mas perdoa-nos, tem misericórdia de nós. E Deus, que é bom, o que ele fez? Tá bom, então eu vou dar uma nova chance para vocês. Então, irmãos, se Deus perdoou, não vamos continuar chamando eles de joio. Vamos chamar de trigo problemático. Tá bom assim? E aí então, acabou ficando dentro da congregação 3 tipos de espíritos: o trigo problemático e o joio. Qual é a diferença que tem entre eles? O trigo, ele é sincero e tem um grau de vaidade baixo. O trigo problemático, ele é sincero também, só que a vaidade dele já é alta. E o joio, ele é falso e a vaidade dele é lá em cima. Então agora, os irmãos vejam o que acontece com esse trigo problemático. Vamos imaginar um médico que vai abrir um paciente que está com câncer. Tem casos em que ele abre e fala: opa, tá bem no comecinho, tranquilo.
Vamos dizer que nós perguntássemos para ele: mas doutor, quais são as chances dele? Ele certamente irá dizer: não, 100%, está no comecinho. Agora, tem casos em que o médico abre e fala assim: não sei não. Mas doutor, quais são as chances dele? 40, 50%. Mas vamos fazer de tudo para salvar. E tem casos que o médico abre e fala assim: não tem jeito. Mas doutor, quais são as chances dele? Não tem jeito, não tem chance. Tem que fechar e acabou. Então, irmãos, olhem o que acontece com este trigo problemático. O orgulho próprio, até um certo ponto, até um certo nível, dá para Deus recuperar. Agora, passou desse nível, já não dá mais. Por quê? Porque condição número 1 para que a gente possa retornar para o céu: amar a Deus sobre todas as coisas. E o orgulho próprio, quando ele passa de um certo nível, ele passa a ser mais importante do que Deus. Então, por exemplo, se Deus precisar pegar essa pessoa e colocá-la em uma prova de humilhação, por exemplo, uma prova material, ela irá dizer assim: o quê? Eu ficar humilhada perante meus amigos, perante meus parentes? Prefiro ir para o inferno. E sendo assim, irmãos, passou a existir dentro da graça de Deus 4 tipos de espíritos, que é o que tem: o trigo problemático recuperável, aquele que Deus vai tentar salvar; o trigo problemático irrecuperável, que não tem o que fazer; e o joio. Qual é a diferença que tem entre os 4? O trigo, ele é sincero e tem um grau de vaidade baixo. O trigo problemático recuperável, ele é sincero, mas a vaidade dele já é meia alta. O trigo problemático irrecuperável, ele é sincero também, só que a vaidade dele é lá em cima, 90, 100 na escala. E o joio, ele é falso e é a mesma coisa, a vaidade é lá em cima. Agora, irmãos, não vamos confundir orgulho próprio ou vaidade com autoestima. Não tem nada a ver. O Senhor Jesus deu um mandamento dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, como que nós iremos amar o nosso próximo se nós não nos amamos a nós mesmos? Então agora, irmãos, vamos falar como que Deus lida com esses 4 tipos de espíritos, primeiro com relação à salvação e depois com relação aos dons. E é aí que as nossas mentes irão se abrir. Por quê? Porque nós passaremos a enxergar coisas as quais antes nós não víamos. Inclusive, nós teremos que estar preparados, porque a partir de agora nós passaremos a enxergar quem é trigo, quem é joio. Muito bem, vamos então começar falando como que o Senhor Deus lida com esses 4 tipos de espíritos com relação à salvação. E vamos começar então pelo trigo. Nós, o trigo que está dentro da graça de Deus, nós viemos do céu com 2 tipos de problemas. Primeiro, a vaidade. Não é muita, mas tem. E como que o Senhor faz para eliminar de nós essa vaidade, o orgulho próprio? Porque nós não poderemos retornar para o céu com nenhum grau de vaidade. Ela terá que estar zerada. Os irmãos imaginem um pai que fale para o filho assim: não vai no mato descalço que tem espinho. Aí o moleque pega, vai no mato descalço e espeta um espinho no pé. O pai, por mais que ele ame o filho e por mais que ele não queira ver o filho sofrer, ele será obrigado a pegar uma agulha e tirar aquele espinho, não é verdade? O que ele vai fazer é tomar o máximo de cuidado possível para que o filho sofra o menos possível. Mas não tem jeito, vai ter que usar a agulha e tirar o espinho. Então, irmãos, para que o Senhor possa tirar de nós esta vaidade, o orgulho próprio, até eliminá-la definitivamente, é somente através de processos de humilhação, provas de humilhação. Não tem jeito.
o orgulho próprio, isto que o ser humano tem como precioso, não passa de um câncer espiritual que pode matar a alma e levar para o inferno. E câncer dói. Eu não posso tocar na ferida do meu irmão e nem ele tocar na minha. Só o Senhor tem poder de fazer isso. E o Senhor, Ele não tem prazer de ver nós sofrermos. Os irmãos imaginem uma pessoa que sofre um acidente automobilístico e fique toda retalhada. Vai necessitar fazer uma porção de cirurgias plásticas. O médico não irá fazer todas de uma vez. Ela não aguenta. Então como que ele faz? Ele faz uma, deixa a pessoa recuperar, depois faz a outra, e assim vai. Então, é isso que o Senhor faz. Quando Deus fala assim, eu tenho um plano na tua vida, muita gente imagina que é ministério, mas não é. Quando Deus diz que tem um plano na nossa vida, significa um plano de salvação. E nesse plano já estão embutidos todos os processos que nós iremos passar até o final da nossa vida. São processos que o Senhor, com muito cuidado, faz com que nós vamos passando e, paulatinamente, Ele vai zerando essa nossa vaidade. E existem muitas formas do Senhor fazer isso. Por exemplo, prova material, prova no ministério, calúnia, até enfermidades. Eu conheci um irmão que quase sempre estava desempregado, e quando arrumava emprego, ele ganhava pouco, e a esposa dele, Deus abençoava, ganhava dinheiro. Não é uma forma de Deus provar? Não tem jeito, não tem outra maneira. E não adianta nós ficarmos choramingando, coitadinho de mim, como estou sendo humilhado. Pelo contrário, nós temos que entender que o Senhor está fazendo isso para o nosso bem. Ele quer nos levar de volta para o céu. Este grau de vaidade, ele não é igual em todas as pessoas. É diferente. Tem irmãos que esse grau de vaidade é mais baixo, em outros é mais elevado. Então, por isso, irmãos, que tem crentes que passam uma vida inteira tranquila, com poucas provas, e quando chega lá no final, o Senhor dá uma prova, por exemplo, numa enfermidade, purifica e leva. E outros já sofrem uma vida inteira. Falando-se de vaidade, orgulho próprio, é assim que o Senhor age com aqueles que são trigos. Agora, irmãos, uma curiosidade. Os irmãos sabiam que o ser humano possui dois tipos de inteligência? Existe a inteligência racional e também existe a inteligência emocional. Existe no mundo muitos homens cultos, formados em faculdade, como por exemplo, médicos, engenheiros, economistas, os quais, racionalmente falando, são homens muito inteligentes nas suas profissões, nos seus negócios. Eles agem com sabedoria, por exemplo, na sua vida financeira. Mas, quando se fala da vida emocional, como por exemplo, o matrimônio ou no relacionamento familiar, principalmente quando o seu orgulho próprio é ferido, eles passam a agir como se não possuíssem cultura alguma, como se fossem pessoas ignorantes. Os irmãos já observaram isso? Um homem culto, quando o seu orgulho próprio é ferido, ele fica totalmente desequilibrado e acaba tomando atitudes dignas de um ignorante. É verdade ou não é? Então, irmãos, nós vemos que este orgulho próprio, o qual foi enxertado no ser humano pelo diabo, é uma doença espiritual, é um câncer. Só que o ser humano o tem como algo precioso. É por isso que muitas vezes nós vemos uma pessoa errar, ela acaba entendendo que está errada, porém não dá o braço a torcer. Por quê? Por causa do seu orgulho, tornando-se desta maneira uma pessoa emocionalmente sem inteligência. Então, irmãos, nós falamos sobre o primeiro problema, o qual nós trouxemos do céu. Vamos então agora falarmos a respeito do segundo problema, o qual é o desequilíbrio da nossa alma. Eu perguntaria, aonde os irmãos acham que estão os espíritos que ainda irão nascer aqui nesta terra, os nenês? No céu existem salas de espera.
existem salas de espera para os espíritos que foram fiéis e também salas de espera para os espíritos que foram traidores. O Senhor Deus fez esta separação, por quê? Para que não houvesse mais contaminação. Então agora, irmãos, vamos ver o que acontece naquelas salas onde estão os espíritos que foram traidores. Deixa eu dar um exemplo material para que fique mais claro. Isto que eu irei falar acontece muito nos países muçulmanos. Os irmãos imaginem um camarada que esteja sendo julgado 9 horas da noite e aí o juiz o condene. Vai ser fuzilado amanhã às 6 horas da manhã. Aí essa pessoa é pega, colocada em uma cela e aí então ele irá passar essa madrugada esperando com que o dia amanheça para que ele seja fuzilado. Como os irmãos acham que ele irá passar essa noite? Vai ser uma noite terrível. Vai entrar uma angústia nele, um desespero. Se de manhã cedo chegarem lá, abrirem a porta e disserem para ele: pode ir embora, o juiz te liberou, ele vai, mas aquele trauma nunca mais irá sair da sua alma. Então, irmãos, olhem o que acontece na sala de espera, aonde estão os espíritos que foram traidores. Eles estão em uma outra frequência de tempo. Eles já estão vendo a terra, já estão vendo o inferno, eles já estão vendo amigos deles que passaram por esta terra e já foram para o inferno, porque o inferno, como nós vamos ver daqui a pouco, já tem muita gente. E eles sabem que eles irão passar por esta terra e depois o destino deles será o fogo eterno. Por quê? Porque são traidores. Isso gera um desespero tão grande na alma, um trauma tão grande, que quando eles nascem aqui na terra, o Senhor desliga a lembrança. Mas aquilo está na alma, está em seu emocional. Então por que, por exemplo, que um rapaz de 18 anos, filho de família rica, tem dinheiro, tem carro, tem tudo, e já é revoltado, se joga nas drogas? Essa insegurança que as criaturas têm, esse desequilíbrio emocional. Muitos têm um ódio de Deus que eles nem sabem o porquê. Os psicólogos tentam buscar a origem disso na infância, mas não é. Isso está na alma, vem do céu. E agora, na sala de espera, onde estão os espíritos que foram fiéis, aonde nós estávamos, nada nem parecido, porque afinal de contas, nós sabíamos que nós fomos fiéis a Deus e que aqui na terra nós teríamos a proteção de Deus. Mas não deixou de que fosse gerado um medo em nós. Dando uma pausa, deixa eu dar um exemplo material. Os irmãos imaginem um irmão que é lojista e um dia ele esteja em sua loja, tranquilo, de repente entra um cidadão de terno, tire uma carteirinha e mostre. Receita Federal. A partir de amanhã a sua loja será fiscalizada. O que vai acontecer? Vai entrar um medo nele. E quando entra o medo, a paz vai embora. E quando a paz vai embora, aí entra a preocupação, a perturbação, a ansiedade, às vezes até a ira. Por exemplo, se o Senhor falar para nós, você vai passar por uma prova muito dura, nós não iremos ficar apreensivos, preocupados? Mas é lógico que iremos. Então, irmãos, foi isso que aconteceu conosco no céu. Apesar de a gente saber que nós teríamos a proteção de Deus aqui na terra, não deixou de entrar o medo em nós. Por quê? Porque nós já sabíamos as guerras que nós teríamos que enfrentar contra o inferno. Nós sabíamos que as nossas memórias seriam desligadas e que nós não iríamos nos lembrar do céu. Nós já estávamos vendo a terra, vendo o inferno. E se desse alguma coisa errada? E esse medo, irmãos, desequilibrou a nossa alma e nós perdemos a caridade. E sendo assim, este é o segundo problema que nós trouxemos do céu, o desequilíbrio da alma. Muita gente confunde talentos com frutos que nós temos que produzir. Talentos são ferramentas as quais o Senhor nos dá para que nós possamos trabalhar na obra. Então, por exemplo,
Para um, ele dá o dom de oração, para o outro, o dom de evangelizar, para o outro, o dom da profecia. Agora, frutos, não. Frutos é uma coisa que nós temos que produzir. Que a caridade é um conjunto de frutos. É como, por exemplo, uma fruteira que está em cima da mesa. Ali tem pera, maçã, pêssego, uva, figo. E a caridade, então, é um conjunto de frutos, o qual no montante vem a ser pureza de sentimentos. E é isso o que nós perdemos no céu, e é isso o que nós teremos que recuperar aqui nesta terra. Então vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem que existe uma criatura no mundo, o qual é um trigo, e o plano do Senhor é o seguinte: chamaram na sua graça, para quê? Para fazer uma obra de restauração na sua alma e levá-lo novamente para o céu. Então, o Senhor o chama na graça, mas aí tem um porém. Antes que o Senhor comece essa obra de restauração na sua alma, é necessário que o Senhor faça uma coisa, que coloque a fé dentro dele, porque sem a fé não dá para Deus começar esta obra de restauração. Então, o que o Senhor faz? Ele é novinho na graça, então o Senhor o coloca em uma situação difícil, ele vai congregar, e aí o Senhor fala com ele pela palavra. Você está assim e assim, eu vou fazer. Aí então ele diz, puxa, a palavra falou comigo, será que Deus vai fazer? Aí o Senhor cumpre a palavra e faz o que ele prometeu. Aí então ele vai dizer, puxa, a palavra cumpriu. E aí o que Deus faz? Coloca ele novamente em uma outra situação difícil, ele vai na igreja, o Senhor fala com ele e cumpre. O que aconteceu? Ele passou a crer na palavra, entrou a fé dentro dele. Então agora sim, agora dá para Deus iniciar a obra de restauração na sua alma. Agora então, ele irá passar para um segundo nível, um segundo estágio da graça de Deus. Diz na palavra, a prova da fé gera a paciência. Então o que o Senhor faz? O Senhor coloca ele em uma outra prova material, por exemplo, um desemprego. Aí então ele vai na igreja e o Senhor fala com ele pela palavra. Você está nesta situação? A porta do emprego se fechou? Mas fique em paz. Eu vou fazer uma obra na tua vida e vou te abrir uma porta e vou te abençoar muito. E ele crê. Ele crê porque ele tem a fé dentro dele. Só que ele está achando que vai ser a semana que vem. Quando chega a semana que vem, não acontece nada, ele entra em desespero. Volta na igreja e o Senhor fala com ele. Vou fazer. Ele sai da igreja confiante. Passou mais uns 15 dias, entra novamente no desespero, ele volta na igreja e o Senhor fala. Vou fazer. Ele sai novamente confiando e o Senhor vai levando. Mais 15 dias, mais 30 dias, mais 2 meses, 3, 4. O que está acontecendo? Ele está produzindo a paciência. A paciência não é uma coisa que o Senhor chega e coloca dentro da gente. Ela é um fruto que nós temos que produzir. Tem irmãos que pregam assim, hoje o Senhor vai te dar o dom da paciência. Está errado, porque a paciência, como nós já falamos, é um fruto que nós temos que produzir. Quando ele chegar num ponto em que Deus vê que ele já atingiu o nível de paciência a qual o Senhor queria que ele atingisse, o que o Senhor faz? Liberta ele, abre as portas, prepara um emprego, abençoa. Agora então, ele irá passar para um outro nível, para um terceiro estágio da graça de Deus. Diz na palavra, a prova da paciência gera a temperança. No início, ele é todo desequilibrado. Se falar para ele assim, olha o que aconteceu lá, ele vai dizer, ai meu Deus do céu, e agora? O Senhor vai fazer com que ele passe por processos, os quais mais lá na frente nós iremos destrinchar, que no final a alma dele vai estar equilibradinha, nada mais abala ele. Se falar, olha o que aconteceu lá, já não abala mais. Ele já está em uma situação espiritual estável, equilibrado, ele já se sente espiritualmente confortável. E aí então, quando ele recuperar o equilíbrio da alma,
zerou a vaidade, o Senhor não deixa ficar mais nem um dia aqui nesta terra. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, resumidamente falando, é assim que o Senhor faz com aqueles que são trigos. Vamos agora então falar sobre o segundo grupo, os trigos problemáticos recuperáveis. São aqueles que o Senhor irá tentar salvá-los. Como que o Senhor faz? Bem, aí já é diferente, porque vejamos bem, um trigo em que o grau de vaidade é baixo, já tem que sofrer para que esta vaidade seja zerada. Então os irmãos imaginem um trigo problemático recuperável, cuja vaidade na escala está lá em 40%, 50%. Com eles, Deus age diferente. Então, por exemplo, aconteceu comigo. O Senhor me colocou numa prova material muito violenta. Aí um dia eu pensei, não, eu sou o culpado, eu errei. E o Senhor me repreendeu. O Senhor me disse, não fale desta maneira, fui eu que quis assim. Por que o Senhor me falou isso? Porque Ele sabe que eu não vou me revoltar. Eu amo a Ele sobre todas as coisas. O importante para mim é a salvação da minha alma. Agora, neste caso, como se trata de um trigo problemático e recuperável, é diferente. Por quê? Porque a vaidade dele, o orgulho dele, é bem elevado. E sendo assim, está arriscado numa provação dessa ele blasfemar contra Deus. Então, com eles, Deus age diferente. Então, por exemplo, se Deus quer colocá-lo numa prova material, o Senhor permite que um espírito venha tentá-lo para fazer um grande negócio. Ele vai buscar a palavra e o Senhor até fala com ele. Não faça que você vai sair mal. Mas ele não resiste à tentação e faz. Conclusão. Entra na prova, perde tudo, vai para a bancarrota. Ele pode reclamar do Senhor? Eu conheci um irmão que era um trigo problemático recuperável. E este irmão, ele viu que ele ia pecar com mulher. Então o que ele fez? Ele orou a Deus e pediu para o Senhor assim, Senhor, eu não quero perder minha alma. Me dá uma prova para salvar a minha alma. Passaram-se poucos dias. Ele sofreu um acidente automobilístico e quebrou a espinha. Ficou paraplégico. Ele pode reclamar de Deus? Então, irmãos, quando o Senhor quer prová-los, é assim que ele age. São processos duros, diferente do trigo, que não tem essa necessidade. Só que agora vai um mistério para os irmãos. Os irmãos sabem como é que Deus purifica a maior parte deles? Em coma. Os irmãos sabem aquela coma que a pessoa entra e não volta mais e acaba morrendo? Então, o Senhor mostrou que sempre que acontece isso, a pessoa, o espírito, ele sai do corpo, ele vê o corpo dele ali e ele fica consciente. E aí, irmãos, os irmãos não imaginam o que ele irá sofrer. Por quê? Porque ele sairá do corpo, ele verá seu corpo ali na cama, ele verá os médicos, verá também a sua família quando vierem visitá-los. Só que aí o diabo irá aparecer, ele verá o inferno, e aí então o diabo passará a atormentá-lo, passará a mostrar e a acusá-lo de todos os erros que ele cometeu em sua vida. E dirá, olha aí, o teu corpo está morrendo, e não tem jeito, você irá para o fogo eterno. Aí, irmãos, ele, em desespero, começa a clamar a Deus e o Senhor se esconde dele. Ele se sentirá sozinho nesse tormento. Então, irmãos, é um sofrimento tão grande que se o Senhor fizesse com que ele passasse por isso em vida, certamente ele não iria aguentar, iria blasfemar, e outra, iria judiar muito da família. E sendo assim, em coma, o Senhor deixará ele nesse sofrimento o tempo que for necessário. Nessas condições, o Senhor o purifica. Quando chegar um ponto em que Deus vê que ele está purificado, então o Senhor envia um anjo, o qual virá conversar com ele e lhe anunciar que ele está salvo. E isso, irmãos, é bíblico. Leitura número 71. Jó 33, verso 19 ao 30. Também na sua cama é com dores castigado, e com incessante contenda
dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam, agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate. A sua carne reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova. Verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e alumiar com a luz dos viventes. Então, irmãos, vamos destacar 3 pontos neste capítulo. Primeiro, no verso 23 diz: se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. O que significa isso? O que acontece, irmãos, é que apesar da coma ser um fenômeno natural, o qual todos estão sujeitos, todas as criaturas que passam por este processo, os espíritos também saem do corpo, eles ficam ali ao lado do seu corpo, eles veem os demônios, os quais vêm para atormentá-los. Só que para essas criaturas, como elas não pertencem a Deus, não há esse processo de purificação. E sendo assim, para elas não virá nenhum anjo para conversar com elas, ou seja, não haverá nenhum intérprete. Então é por isso que neste verso fala: se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, o qual venha esclarecê-lo. Segundo ponto. E aí diz no verso 24: então terá misericórdia dele e dirá: livra-o, para que não desça a cova. Esse é o anjo pedindo a Deus. E aí então a resposta da alma: já achei resgate. Terceiro ponto. Vamos ler o verso 29 e o verso 30. Eis que tudo isso é obra de Deus 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. O que significa isso? Isso, irmãos, significa que quando Deus quer fazer uma obra desse tipo, com um trigo problemático recuperável, aí vai acontecer que ele irá entrar em coma, o seu espírito irá sair do corpo, irá ficar ao lado do seu corpo, consciente, vendo tudo. Só que, de repente, o diabo aparece e aí acontece tudo isso que nós já falamos. Então, irmãos, por um bom tempo, ele ficará ali naquela situação, naquele tormento, naquela guerra, naquele desespero. Só que chega um ponto em que o Senhor expulsa o diabo e dá uma trégua para ele. Então, ele tem um descanso, uma pausa. Aí, ele ficará mais um tempo ali ao lado do seu corpo, vendo tudo, vendo os seus familiares, porém, longe daquele tormento, longe do diabo. Assim que o Senhor Deus vê que ele já está em condições novamente, o que acontece? Aquele processo se reinicia pela segunda vez. Satanás aparece novamente e começa de novo todo aquele tormento. O Senhor deixará ele mais um tempo nessa situação, até que, por fim, o Senhor novamente dá um descanso para ele, expulsa o diabo. E aí, se a sua alma já estiver pura, se ele já estiver em condições, o Senhor o recolhe. Porém, se ainda o processo não está completo, ele terá um descanso, mas voltará a entrar nesse tormento pela terceira vez. E aí sim,
o Senhor completa a sua obra de purificação. Então, irmãos, é por isso que está escrito aqui: eis que tudo isso é obra de Deus 2 e 3 vezes para com o homem. Está claro? Tiveram irmãos que me perguntaram: irmão, e quando uma criança entra em coma e depois volta? E aí, neste caso, ela irá se lembrar do que aconteceu enquanto ela estava em coma? Vejamos bem, irmãos. Quando uma criança ou mesmo um adulto que não pertence ao grupo dos trigos problemáticos recuperáveis entram em coma, neste caso, o Senhor não fará com eles aquela obra a qual ele faz com os trigos problemáticos recuperáveis. Se acontecer de algum deles voltar da coma, eles não se lembrarão de nada. Mas por quê? Porque, apesar do fato de que quando eles estavam em coma, os seus espíritos estavam fora do corpo, vendo tudo, porém, tudo aquilo que eles viram não ficou registrado em seus cérebros. Somente ficou registrado em suas memórias espirituais. E aí acontece que quando eles retornarem ao corpo, o Senhor desliga a memória espiritual, consequentemente, eles não se lembrarão de nada. Eu tinha um motorista, um irmão, que se chamava Isaías, que também era um trigo problemático recuperável. Então os irmãos olhem o que aconteceu com ele. Quando ele era moço, ele sofreu um acidente e perdeu 2 dedos da mão direita. Isto já feriu o orgulho dele. E aí então, quando ele estava com 50 e poucos anos, vamos dizer assim, a vida conjugal dele acabou por causa dele. E isto feriu o seu orgulho. E para completar, um dos filhos dele, que era batizado e músico, pecou e se jogou nas drogas. Esse irmão Isaías se revoltou, parou de congregar e se jogou na bebida. Bebia de chegar em casa cambaleando. O ancião da sua igreja foi visitá-lo, ele não deixou com que ele entrasse na casa dele. Foi o grupo da visita e ele expulsou todo mundo. E aí um dia, o Senhor me tocou no coração de chamá-lo para conversar com ele. Eu não gosto de contar esse caso porque aconteceu comigo. Eu só estou esperando que o Senhor me dê outro exemplo para que eu pare de contar esse. Mas os irmãos irão entender que toda a glória pertence a Deus. E aí então, eu mandei um recado para ele e ele achou que era serviço, porque ele era motorista, e caiu direitinho. Veio na minha casa, aí então eu levei ele para a sala e Deus deu de começar a conversar com ele. Isaías, você está sabendo que por este caminho que você entrou, você vai para o inferno. Você está sabendo, né? E você sabe o que é um inferno? Então, irmãos, o Senhor deu de pegar pesado com ele. Conclusão: ele saiu da minha casa com os olhos arregalados, foi até o bar e se embebedou de novo. Saiu do bar cambaleando, foi para sua casa, deitou-se e dormiu. Diz ele que depois que passou o pileque, aquelas palavras começaram a martelar na cabeça dele. Martelar, 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 até que ele chegou à conclusão que ele não queria ir para o inferno. E sendo assim, ele voltou a congregar. Só que aí, ele se mudou para uma cidade do interior de São Paulo, e aí aconteceu uma coisa. Satanás ficava 24 horas por dia ao seu lado, o acusando. E o que você fez não tem mais salvação. Já era. Pode parar de ir na igreja. E ficava dia e noite o atormentando. Um dia ele foi congregar e nesse dia Deus falou pela palavra até o nome dele. O ancião que pregou depois me contou. Ele não sabia de nada e o Senhor falou assim na palavra: Isaías, eu te perdoo e vou fazer uma obra de salvação com você. Os irmãos falaram que naquele dia ele saiu da igreja pulando de alegria. Passaram-se poucos dias e ele teve um derrame. Ficou 30 dias em coma e aí o Senhor o recolheu. Eu fui em seu funeral e pela palavra o Senhor falou comigo que ele estava salvo. Então, irmãos, todos aqueles que os irmãos souberem que ficaram em coma antes de morrer, pode ser cooperador, diácono ou ancião, é porque é um trigo problemático recuperável, o qual Deus salvou em coma. Tem um cooperador aqui na nossa região que ele sofre de leucemia.
e outro dia ele foi internado e ficou 30 dias em coma. Quando ele voltou da coma, meu filho foi visitá-lo, e aí então ele disse para o meu filho: você não queira saber o que eu sofri aqui. Quando eu entrei em coma, eu saí do meu corpo, eu via minha família, via os irmãos que vinham me visitar. Só que aí, o diabo apareceu. Eu sabia que Deus estava comigo, mas você não queira imaginar o que eu sofri. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Os irmãos estão entendendo? Só que este, irmãos, é um caso especial. Por quê? Porque o Senhor permitiu com que ele voltasse para que ficasse como um exemplo para nós. Então, neste processo, o que o Senhor fez com ele foi adiantar um pouco o processo de purificação. Agora, a coma é um fenômeno natural. Qualquer ser humano está sujeito a isso. Porém, somente nos casos dos trigos problemáticos recuperáveis é que Deus utiliza este processo para poder fazer esta obra. Com os demais, não. E também, irmãos, acontecem muitos casos em que Deus permite com que um que seja trigo ou até uma criança entre em coma. E os irmãos sabem o porquê? Isso acontece somente para dar um tempo para que a família seja preparada para a partida deste que o Senhor quer levar. Mas então, neste caso, como fica o espírito daquele que entrou em coma? Ele sai do corpo, fica no quarto, só que rodeado pelos anjos, já com a memória espiritual ligada, conversando com os anjos, numa alegria tal que, por exemplo, se ele sentisse esta alegria quando ele estava dentro do corpo, o seu corpo não resistiria e morreria. Então agora vamos falar do terceiro grupo, dos trigos problemáticos irrecuperáveis. Como que Deus faz? Simplesmente não faz. Não tem o que fazer. E com o joio? Menos ainda. Aliás, o joio, ele se mata sozinho, ele se suicida. Se os irmãos pegarem o Salmo 15, o verdadeiro cidadão do céu, só este salmo condenará a maior parte do joio naquele dia, porque eles não conseguem se enquadrar dentro disso. E mais, os irmãos irão ver joio, pessoas destrambelhadas, levantarem nos microfones para testemunhar e agradecerem a Deus que receberam milagres. Deus faz mesmo. Por quê? Porque o joio é tão falso que se Deus não fizer nada para ele, naquele dia ele vai dizer assim: também para mim, tu nunca fizestes nada? Então, irmãos, Deus faz para que não tenham mais desculpas. Os irmãos sabem que o joio que está no nosso meio, ele é pior do que as criaturas que estão no mundo? Por quê? Porque a criatura, ela é sincera, ela é contra e admite que é contra. Agora, o joio não. Os joios são traidores não declarados, são falsos. Então, irmãos, é muito mais fácil nós sermos enganados ou tomarmos um calote de um joio do que uma criatura que está no mundo. Muito bem. Nós já falamos de maneira resumida como que Deus lida com esses 4 tipos de espíritos com relação à salvação. Agora, então, nós iremos falar como que Deus lida com eles com relação a dons. E é aí que a nossa mente irá se abrir. Vejamos bem, os 4 estão dentro da graça e os 4 possuem o mesmo direito. Vamos dizer que Deus tem um dom muito excelente para distribuir. Por exemplo, um dom de profecia maravilhoso. Vamos então ver como é que o Senhor age com cada um desses grupos. Vamos falar primeiramente sobre o trigo. Os irmãos sabiam que roubar a glória de Deus é pecado de morte? Sabiam disso? Isto não significa que se Deus der um dom desse para um trigo, que ele irá roubar a glória de Deus. Porém, se ele não estiver preparado, o que vai acontecer é que a vida dele vai virar um inferno. Por quê? Porque o Senhor começará a se usar, começará a fazer obras, e aí então o diabo irá chegar no ouvido dele e irá começar a falar: puxa, olha só como Deus está se usando, quanta obra! Quer dizer, irá colocar a alma dele em risco.
Então, irmãos, para um trigo, jamais Deus dá nenhum tipo de dom sem primeiramente prepará-lo. Os irmãos já viram esses irmãos anciães ou cooperadores que têm esse dom de palavra maravilhoso? E os irmãos já viram o que eles tiveram que passar, o que já sofreram para que o Senhor pudesse prepará-los? Porque para um trigo, jamais Deus dá nenhum tipo de dom sem antes prepará-lo. Vamos dizer que numa escala de 0 a 100 de vaidade, o grau de vaidade desse para o qual o Senhor quer dar esse dom esteja em 20. Vamos dizer que Deus acha que para que ele tenha esse dom, a vaidade na escala vai ter que estar em 5. O que o Senhor faz? O Senhor irá prová-lo, irá provar, humilhar, até ele chegar no 5. Porque aí sim, aí o Senhor pode dar o dom. Por quê? Porque aí ele já tem consciência de que ele não é nada. Se o diabo vier soprar no ouvido dele, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Os irmãos estão entendendo? Só que aí tem o seguinte: quando o grau de vaidade chegar no ponto em que Deus acha que está bom, o Senhor não precisa mais prová-lo. Porque aí então ele não correrá mais o risco de roubar a glória de Deus. Por quê? Porque ele já tem consciência de que ele não é nada. Toda a glória pertence a Deus. Está claro? Muito bem. Falando então agora do segundo grupo, do trigo problemático recuperável. Como que o Senhor faz para dar para um deles um dom como este? Simplesmente não dá. Porque se der, ele vai roubar a glória de Deus e irá perder a sua alma. Para eles, Deus dá dons, porém, tudo donzinhos. Aliás, irmãos, como nós iremos ver daqui a pouco, a maior parte dos que pertencem ao ministério, cooperadores, anciães, são todos trigos problemáticos recuperáveis. Daqui a pouco nós já iremos saber o porquê disto. E para eles, Deus dá dons, porém, tudo donzinhos. É como, por exemplo, a pessoa está numa situação material ruim, está andando com uma Brasília velha. Aí chega outro e fala para ele: puxa, que belo carro que você tem. Ele vai ficar bravo, vai dizer: está zombando de mim. Por quê? Porque ele sabe que não é. Agora, é Deus. Os irmãos podem até buscar a palavra na igreja dele. É Deus, mas donzinho. E agora então falando do terceiro grupo, dos trigos problemáticos irrecuperáveis. Como que Deus faz para dar um dom desse? Simplesmente Deus dá. Por quê? Deus vai dar o dom, o Senhor vai começar a se usar, ele vai se inchar, vai roubar a glória de Deus, e é uma maneira de Deus eliminá-lo. Então a gente fala assim: puxa, aquele ancião, que dom maravilhoso que tinha, a igreja pegava fogo e pecou, adulterou. O pecado dele não foi o adultério. O pecado dele foi ter roubado a glória de Deus. O adultério é uma maneira de Deus eliminá-lo. Leitura número 72. Salmo 68, verso 18. Tu subistes ao alto, levando cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Os irmãos sabem que toda vez que Deus se usa de uma pessoa para fazer uma obra, quem tem que agradecer a Deus é aquele que recebeu. Aquele que Deus se usou tem que fechar a boca, ficar quieto, esquece. Outro dia, aqui na nossa comum, no Jardim Transilvânia, o Senhor mandou uma palavra falando assim: a partir de agora, Deus irá começar a fazer muitas obras de milagre. Irmão, se um dia você estiver numa cidade e Deus se usar de você para fazer uma obra, sabe o que você tem que fazer? Nunca mais aparece lá. Deixa a glória todinha para o Senhor. Então agora eu irei passar para os irmãos uma regrinha muito simples que faça com que a gente identifique um crente em qual desses grupos que ele se enquadra. Se ele é um trigo, ou um trigo problemático recuperável, ou um trigo problemático irrecuperável, ou é um joio. Então vamos imaginar que nós estivéssemos em uma congregação e levantasse um irmão para testemunhar e começasse a testemunhar assim:
Porque, irmãos, tinha uma família passando necessidade e o Senhor me mandou levar uma cesta básica lá. Eu obedeci o Senhor e fui. Cheguei lá, tinha uma pessoa enferma. O Senhor deu de fazer uma oração para aquele que estava enfermo. Aí, irmãos, eu fui chamado para ir em uma casa ao lado, casa de nossos irmãos, porque ali havia uma pessoa que estava endemoniada. Eu fui, em nome do Senhor Jesus. Chegou lá, Deus deu de expulsar aquele espírito, em nome do Senhor Jesus. Toda a glória pertence a Deus. Mas que fui, né? Aí então, quando eu voltei para minha casa, eu recebi um telefonema que aquele irmão que estava enfermo, que Deus deu de orar, o Senhor libertou. Então agora eu pergunto para os irmãos, que tipo de espírito que é esse? Em qual desses grupos que ele se encaixa? É fácil. Então nós iremos fazer a seguinte pergunta. Será que ele pode ser um trigo? Não. Trigo não rouba a glória de Deus. Então será que ele pode ser um trigo problemático recuperável? Também não. Porque se fosse, Deus não daria um dom desse. Então das duas uma. Ou ele é um trigo problemático irrecuperável, ou é um joio. Dá para se saber o que é? Dá. Se tudo o que ele falou foi verdade, então é porque ele é um trigo problemático irrecuperável. Mas por quê? Porque eles são sinceros. Agora, se tudo o que ele falou for mentira, então, neste caso, ele é um joio. Por quê? Porque joio mente mesmo. Eles não têm escrúpulo. Eles levantam para testemunhar, para contar mentiras. Mas, neste caso, de qualquer forma, ele roubou a glória de Deus. Já era. Está escrito, aquele que roubar a glória de Deus, o galardão dele é esta glória que ele está roubando. No céu, ele não entra. Um dia eu estava em uma congregação, e aí levantou para testemunhar um irmão, e esse irmão, o Senhor já se usou dele para levar o evangelho praticamente no mundo inteiro. Então ele começou falando assim, porque irmãos, antes de eu iniciar a minha missão, o Senhor perguntou para mim, você promete que não irá roubar a minha glória? Aí então eu respondi para o Senhor, Senhor, eu não nasci para roubar a tua glória. Aí eu lá no banco só pensando, ainda bem que não nasceu, hein? Eu fui, eu fiz, eu aconteci. Um dia eu estava em uma congregação, aí levantou o irmão para testemunhar, então ele contou o seguinte, irmãos, Deus me mandou levar uma cesta básica para uma família que estava necessitada, então o que eu fiz? Eu cheguei na porta da casa deles, como eu não queria aparecer, eu peguei toda a mercadoria, coloquei para o lado de dentro do muro, toquei a campainha e saí correndo. Então os irmãos vejam só, ele não queria aparecer, ele se escondeu da família e contou para a igreja. Vamos dizer que tenha um trigo e um trigo problemático irrecuperável e que Deus dê o mesmo dom para os dois. Vamos dizer que Deus mande o trigo em missão para a França e o trigo problemático irrecuperável em missão para a Alemanha. Qual é a diferença que tem? Lá, nenhuma. Do mesmo jeito que Deus vai se usar do trigo, ele vai se usar do trigo problemático irrecuperável. A diferença está aqui quando eles voltarem. Por quê? Porque o trigo, o máximo que ele irá fazer é o seguinte, ele vai levantar numa igreja e dizer assim, Irmandade, Deus preparou uma viagem para a França e a Irmandade de Paris mandou saudação. Só isso. Agora, o irrecuperável não. Este ele irá escolher a igreja, ver o dia em que a igreja está cheia, e aí sim, ele irá levantar para testemunhar. Porque, irmãos, o Senhor me mandou numa missão para a Alemanha, e chegando lá, o Senhor operou muito. Apareceu um caso de uma pessoa que estava enferma, Deus deu de orar e o Senhor fez a obra. Aí apareceu outro caso assim, o Senhor deu de falar isso, e o Senhor fez a obra. O que ele está fazendo? Ele está aparecendo no lugar do Senhor. Então os irmãos imaginem, se Deus mandasse o irmão João para a Europa e eu acompanhasse ele, e aí na volta eu começasse a levantar as congregações e começasse a testemunhar assim,
porque a Irmandade, Deus preparou que eu acompanhasse o irmão João em uma missão para a Europa, e chegando lá, Deus usou muito do irmão João. Deus curou enfermos, Deus deu do irmão João fazer isso, fazer aquilo. Quanta obra! O que eu estou fazendo? Eu estou roubando a glória de Deus e dando para o irmão João. E se ele mesmo fizer isso, o que ele está fazendo? Roubando a glória de Deus. Os irmãos sabem aquelas obras grandiosas que Deus faz, obras que têm muita repercussão. O que acontece é o seguinte: o Senhor sempre tem a possibilidade de se usar de um trigo ou de um trigo problemático irrecuperável. No caso, quando o Senhor quer realizar algum tipo de obras como esta, os irmãos sabem para quem que geralmente Deus dá a preferência? Para o trigo problemático irrecuperável. Por quê? Para que ele vai colocar a alma do trigo em risco? Ele vai mandar o trigo irrecuperável lá, vai fazer a obra, e aí, consequentemente, ele irá se inchar, e é uma maneira de Deus eliminá-lo. O dom de profecia é outro exemplo. Muitas vezes Deus dá um dom desse a um trigo problemático irrecuperável, e aí o que acontece? De início, Deus começa a operar. Depois, ele se incha, rouba a glória de Deus, e aí então o Senhor se retira. Aí qualquer espírito que está pelos ares vê aquele vaso prontinho e se aproveita. A partir dali, então, passa a ser um espírito de adivinhação. Então, vem um camarada na nossa casa que não nos conhece, vamos orar e ele começa a profetizar tudo que nós estamos passando, começa a falar tudo que o Senhor falou na palavra, porque o diabo sabe de tudo. E a tática dele é a seguinte: primeiro, ele quer fazer com que a gente creia que é Deus. A partir do momento que nós estamos crendo, aí então ele coloca o veneno dele no meio. Os irmãos estão entendendo? Existem 3 tipos de profecias. Tem a de Deus, tem a da carne e tem a do diabo. A da carne é palhaçada. É como nos anos 80, quando foi inventado o forno de micro-ondas, que quase ninguém conhecia. Então eles chegavam nas casas, olhavam, não conheciam e já profetizavam. O Senhor te manda dizer: tire esse aparelho. Agora, a do diabo não. A do diabo é uma imitação. E se a pessoa não tiver discernimento, ela entra. Bem, irmãos, chegamos então ao fim da primeira etapa desta terceira parte, com a ajuda de Deus.